Sejam muito bem-vindos a mais um Talkscast, o seu podcast de negócios e empreendedorismo. Hoje estamos aqui para falar de um tema realmente que muita gente está procurando saber e entender. Eu me chamo Rafael Tagino. Eu sou Larissa Madruga e hoje estamos com os representantes do Farol da Paraíba. Chico Nunes, economista, presidente do Farol. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado, Larissa. Eu quero cumprimentar a você, o Rafael, meu amigo Zé Carneiro, que é o nosso vice-presidente do Farol, e dizer do prazer de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais, detalhar, debulhar o que seja o Farol do Desenvolvimento da Paraíba. Perfeito. Nós é que agradecemos. Estamos aqui também com Zé Carneiro, publicitário e vice-presidente do Farol. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar com vocês aqui, Larissa, Rafael. Espero poder, junto com o Chico, esmiuçar e detalhar a nossa missão, o nosso papel dentro desse novo arranjo da economia paraibana, né? Esperamos poder deixar aqui muito claro que o Farol clareie as ideias Coisa aqui. boa. Então, assim, antes da gente entrar realmente no tema, né, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Reinova Energia Inteligente, a Larissa Madruga Cerimonial e ao Estúdio Filhos, que é quem toma de conta de todas as nossas redes sociais. Então, muito obrigado aos patrocinadores e estejam conosco sempre. Então, antes da gente entrar no bate-papo realmente sobre o Farol, eu queria falar um pouquinho mais de vocês, né, que cada um pudesse falar um pouco da Breve, quem é Chico, quem é Zé. A gente tava falando aqui nos bastidores, né? Eu sou Chico mesmo, eu sou Zé mesmo, paraibano, enfim, orgulho da gente ser esse povo que pisa no chão realmente, povo simples, né? E de bravura. Então, eu queria escutar um pouquinho da história de cada um de vocês. Então, Rafael, Larissa, Zé já conhece um pouquinho, né, dessa história que não tem tantos encantos, né, para se falar, mas o que a gente construiu com essa paraibanidade, né, nos deixa assim bastante compensados por todas as oportunidades que Deus nos proporciona, né, nesse dia a dia, nessa caminhada. Eu sou, né, como já falamos, Chico Nunes, eu sou natural de Pombal, né, sou sertanejo, sou economista e sempre digo, né, que tive o privilégio de ser o conterrâneo do maior economista brasileiro, um dos maiores do mundo, que é o Celso Furtado, né? E a minha história, tentando falar objetivamente, eu terminei meu curso de economia, trabalhei muito tempo no Sebrae, 25 anos, né? Foi a minha principal escola, lá eu comecei como estagiário e cheguei à direção estadual do Sebrae. Fui por 4 mandatos, né, 8 anos diretor do Sebrae. Nesse período também eu conciliava as minhas atividades com a função de professor universitário. Então, eu fui professor no início da vida na FIP, né, lá em Patos, mas também na UFPB, no curso de formação de oficiais, né, nesse período, no início da carreira, eu me especializei em consultoria de empresas, né, pela Sudene. Depois fiz uma pós-graduação em organização cooperativa e desenvolvimento empresarial na Itália. Fiz MBA em liderança na Fundação Dom Cabral, né? E sempre estive assim, focado, valorizo muito, né, essa iniciativa da gente poder se unir a outras pessoas do bem, né, para poder construir algo. Então, ao longo da minha carreira, outro dia eu gravando um podcast com um dos integrantes do Farol, que é o Josué, né? Eu consegui historiar, e eu falando e ele contando nos dedos, né? Chegou a pouco mais de uma dezena de instituições que eu tive a oportunidade de ajudar a criar, e elas ainda existem e cumprem um papel, né, para o qual foi criado. E agora, por último, sim, eu também sou consultor, eu tenho uma empresa de consultoria, né, a BR Consult. Quando saí do Sebrae há 16 anos, né, saí no primeiro PDV que o Sebrae criou, eu saí e eu faço, né, trabalho com consultoria, né, e trabalho com planos de desenvolvimento,
né, regional, municipal, né, com planos de gestão para prefeitos, trabalho com gestão estratégica, planejamento também para empresas privadas e trabalho com formação de grupos, de redes empresariais. Então, por toda essa, digamos, essa vivência de trabalhar com grupos, com lideranças, é que isso me ajuda bastante nesse desafio agora que eu levo junto com o Zé e mais os companheiros da diretoria e todo o grupo e toda a equipe, né, essa missão de dar cumprimento aos propósitos para dar essa luz, né, cada vez mais forte ao nosso farol e sempre recebendo reforços. É bom que se diga que na última reunião nossa do farol, né, nós recebemos o reforço do Rafael, viu, Larissa? Então, veja a qualidade desse time aí, né? Fico extremamente honrado pelo convite, né? Agradecer a Diego também, que fez o intermédio, né? Porque realmente é muito bom estar perto de homens como vocês, pessoas que inspiram, pessoas que já fizeram uma trajetória, né? E sempre tá podendo olhar pessoas realmente que estão à frente, mas que ao mesmo tempo estão ao lado, que a gente pode fazer algo junto, contribuir, crescendo ambos, né? Então isso é muito importante, então fico honrado e agradecido aí, mais uma vez agradecendo a receptividade, Chico, que você abriu, Zé também, enfim, então muito obrigado e vamos poder contribuir aí, se Deus quiser, para o Farol. Com toda certeza. Então agora tá contigo a bola, Zé. Bom, eu sou Zé Carneiro, natural de Caiçara, Chico é um sertanejo e eu sou um curimatauense, né? Caiçara está na região do Curimataú, fica ali já perto da divisa na verdade, com o Rio Grande do Norte, né? Eu nasci na Fazenda Massaranduba, tenho 56 anos, publicitário de formação, mas já sentei na banca em vários outros cursos, né, como engenharia civil, processamento de dados, administração de empresas, mas, na verdade, eu sou um empreendedor nato, né? E com muita felicidade e ao mesmo peso da felicidade tem também o peso da responsabilidade. Ajudei junto com meu pai e meus irmãos a construir uma história bastante bonita, né? De sucesso até aqui, se Deus quiser vai continuar com as concessionárias da família Carneiro, J. Carneiro, que vai completar já o ano que vem 30 anos de Renault, é a concessionária Renault mais antiga em operação no Brasil. Caramba. Nissan, a Carneiro Nissan, também é a concessionária Nissan mais antiga em operação no Brasil, com 24 anos. E mais recentemente, Carneiro Peugeot e Citroën, né? A J. Carneiro, ela nasceu de um desejo do meu pai, quando ele era sócio de uma grande construtora aqui, até 1984, essa construtora foi vendida. Ele decidiu então montar um negócio para que os filhos dele viessem trabalhar com ele, né? E aí nasceu a J. Carneiro, na época JC Pneus. E assim ele botou todo mundo embaixo do guarda-chuva dele, nós fomos trabalhar juntos, é uma imensa honra poder você trabalhar com seu pai e aprender todo dia, né? Uma pessoa bastante diligente, enérgica, mas também com um coração imenso. E por isso, inclusive, Rafael, que nós, quando a gente montou o grupo de empresas, né, que tem mais uma concessionária de veículos, tem uma empresa agropastoril junto do guarda-chuva, né? E a gente resolveu chamar de Família Carneiro. Então, o nosso grupo empresarial, o nome oficial dele é Família Carneiro. A gente entende que o nosso jeito de trabalhar, a forma como a gente acolhe nossos colaboradores, né, está mais para uma família do que para um grupo. Então, a gente chama grupo. E também, assim como o Chico, mas por outro viés, né, eu também tenho uma carreira individual muito voltada a associações. Eu sou fundador da Associação de Concessionários Renault, sou signatário da ata de fundação, da mesmo jeito com a Associação Nissan, também estive lá na fundação. Dessas associações exerci e ainda exerço alguma função gerencial e de liderança ainda hoje, tanto da Renault como da Nissan. Depois fundamos aqui na Paraíba o sindicato patronal das concessionárias, que chama Sincodiv. Eu estive à frente pela presidência durante 13 anos. E, em paralelo com esse período, eu ocupei a vice-presidência nacional da FenaBrave, que é a Federação Nacional dos Concessionários de Veículos. É uma entidade enorme que representa aí o interesse e os direitos de mais de 7 mil concessionários pelo Brasil.
E eu tive a honra e a oportunidade de ser o primeiro nordestino a chegar à direção executiva da FenaBrave, né? Mesmo estando num estado não tão importante para o mercado automotivo, de marcas que não são tão importantes, né? Mas a gente conseguiu um espaço e, de certa maneira, com muito orgulho, eu posso dizer a você que a gente botou o nosso nomezinho ali na história da distribuição automotiva do Brasil. Verdade, verdade. E é bonito de ver todos dois, assim, né, que já essa questão de se associar já vem, né, ao longo da história, né. Eu também sou de uma associação, né, eu sou vice-presidente da Associação Paraibana de Energia Solar Fotovoltaica, também sou membro fundante, né, dessa associação, tenho muito orgulho do que a gente vem fazendo. E eu acho que a associação, né, quando a gente está falando aí de associativismo, a gente vê trabalhar em comum, juntar todas as forças, né, e é o grande desafio de Chico hoje, ser líder de líderes, né, como você fala, porque normalmente não é fácil, né, são pessoas realmente, cada um tem sua opinião forte, tem sua velocidade, tem sua forma de trabalhar, quer impor seu jogo, enfim. Então é um grande desafio, da mesma forma é quem está numa associação, porque tem várias empresas, vários interesses, né, individuais que a gente tem que combinar para tem um amigo meu, um grande amigo meu da vida toda, né, que é engenheiro civil, hoje ele mora lá em Vinhedo, que ele diz assim, ser engenheiro para peão é muito bom, eu quero ver ser engenheiro para engenheiro. Pois é. Não, eu costumo dizer, os mais complexos, os clientes mais complexos que eu atendo são engenheiros, porque o cara vai na vírgula, né? Então eu quero ver você ser um bom engenheiro para engenheiro, né? Então, ser bom no ruim é fácil, né? Ser bom com os bons que é difícil, né? Eu quero ver realmente se você ser águia com pardais é fácil, águia com águia que é mais complicado. Mas enfim, é um grande desafio, obviamente, que Chico tem, mas eu queria entender um pouquinho assim de onde surgiu, como é que começou a ideia do Farol, né? De onde nasceu, brotou essa semente aí da necessidade da gente se associar aí. Então, Rafael, Larissa, né? Você já conhece a história. E eu fui certa vez, né, procurado por um amigo em comum, empresário Adeilton, do Grupo Oficina. E ele me dizia, Chico, a gente nas sextas-feiras, normalmente, a gente se encontra, grupo de amigos e empresários, para almoçar juntos e trocar ideias. E, ultimamente, a gente tem sempre pautado nas nossas conversas a carência que nós temos de poder conversar, dialogar, né? De ter um canal mais aberto de comunicação com os poderes constituídos, por exemplo, com a gestão pública, com o poder executivo, com os parlamentares. Ele disse, isso nos torna mais frágeis, né? Porque cada um, quando quer resolver um problema, precisa resolver, vai no caso a caso, vai sozinho. E aí, quando você vai sozinho, né, é você comparado ao tamanho, ao porte do Estado, né? Aí você fica menor ainda, né? Para dialogar, para barganhar, enfim. Ele disse, e a gente sentindo essa necessidade de ter assim um trabalho, um movimento, né, agregar pessoas, lideranças empresariais. Aí ele disse, eu me lembrei que você tem esse trabalho como consultor e eu queria lhe convidar para um almoço. E eu falei para ele, olha, Adeilton, eu vou sim com o maior prazer, né? Agora, bom lembrar que historicamente, a gente, infelizmente, contabiliza alguns fracassos de iniciativas semelhantes. E empresário é muito prático, né? Se ele não sentir, né, que essa coisa, né, tem, né, futuro, né, na linguagem mais tinca, essa coisa da liga, né? Então não vai acontecer, mas vamos fazer uma experiência. E aí fizemos uma lista de mais ou menos uma dúzia de empresários, né? Dentre eles estava Zé Carneiro na lista e ele foi, né, desde o primeiro momento. Foram 10 nesse dia. E lá chegando, eu falei para eles, olha, a Adeilton me convidou, né? Apesar de ser consultor, eu não trouxe um modelo, um padrão, né? Uma metodologia para dizer, olha, tem que fazer isso e aquilo, né? Me ocorre de contar para vocês, né, 2 ou 3 rápidas histórias que aconteceram. E aí eu contei o que aconteceu no Ceará, no início dos anos 80, por uma iniciativa de empresários na Federação das Indústrias. E a coisa foi tomando uma dimensão, né, maior.
atraindo lideranças, né, multissetoriais, políticos e tudo mais, e eles formaram o Pacto de Desenvolvimento do Ceará. E esse pacto depois entendeu de lançar Tasso Gereissati, governador do estado, e Tasso ganhou a eleição. E utilizou-se muito da experiência desse grupo, né, para o desenvolvimento do Ceará. E quem conhece, né, a história do Ceará sabe que isso foi um marco, né? Essa época foi um marco. Você tem o Ceará antes e depois de Tasso. Então veio Tasso, veio Ciro, vieram outros e outros. E o Ceará hoje é um dos estados que nos serve de referência. Contei também rapidinho uma experiência que eu acho muito legal, acontecida em Maringá, no Paraná, que eu escutei já várias vezes de um amigo consultor, hoje é consultor, palestrante, e a gente se encontra de vez em quando para palestrar em eventos Brasil afora, Silvio Barros. Ele foi 2 vezes prefeito de Maringá e tal, muito premiado. Silvio conta que um determinado momento, 6 empresários da associação comercial estavam inconformados com o desempenho da cidade, né? Em que pese a época já ser uma boa cidade, mas eles queriam mais. Isso foi no ano 2000, mais ou menos. E aí eles começaram a trazer aliados adesistas e resolveram contratar uma empresa, fizeram um planejamento. Maringá 2020, né? Um planejamento para 20 anos, ou seja, 5 gestões de prefeitos. E nesse plano eles colocaram como visão, né, que até 2020 Maringá deveria estar entre as 10 melhores cidades do Brasil para viver, morar e trabalhar. Em 2019, eles ganharam o prêmio da cidade número 1 do ranking, né, para viver, morar e trabalhar. Então, é uma história bonita, uhum, né? Eu contei um pouco disso, ainda falei um pouco da história das Serras Gaúchas, que hoje é o maior destino turístico do Brasil, né, proporcionalmente, né? disparado, O maior destino. com a âncora lá de Gramado. E do mesmo jeito que eu conheci e convivo com o Silvio Barros de Maringá, eu convivo também com Pedro Bertolucci, que foi 4 vezes o prefeito de Gramado e foi o idealizador do Natal Luz. Poxa. E aí eu contei, assim, esses 3, né, sem maiores delongas, essas 3 experiências. Eu disse, olha, deu certo no Ceará, deu certo em Maringá, deu certo nas Serras Gaúchas. A pergunta que cabe pode dar certo na Paraíba ou não pode, né? É isso, a gente pode tentar uma experiência semelhante, e aí o grupo topou. A gente saiu, em vez de almoço, decidiu fazer café da manhã quinzenalmente, às terças-feiras, né, de 7h30 às 9h30, e aí o grupo foi crescendo. Quer dizer, no segundo momento vieram mais 5, no segundo café vieram mais 11 e tal. Hoje nós somos 55, né? Amanhã vai entrar mais 6, vai para 61 líderes de diversos setores da economia, né? E também da academia, né? Porque a gente teve esse olhar de dizer assim, a gente vai propor, mas a gente quer uma coisa fundamentada, a gente quer colocar conhecimento científico, inovação, tecnologia nesse processo. E aí nós temos hoje 6 universidades, 6 reitores participam desse grupo, né? Nós temos os conselhos profissionais, então está lá a OAB, o presidente da OAB está lá, o presidente do CREA, o presidente do Conselho de Economia, que era, o ano passado quando a gente começou o Farol, eu era o presidente do Conselho de Economia da Paraíba. Superintendente do BNB também, mostrando uma outra faceta de falar com o mercado também, né? É importante a gente ter esse canal também aberto, né? Para não ficar só fechado para si próprio, né? Sim, sim. E embora, já complementando... E a diretora do INSA. Mas eu vou aproveitar para dividir com você. Você conhece a história tanto quanto eu. Dê sequência e aí, justamente fazer uma abordagem que eu chamo assim de multidisciplinar e multitalentos, né? Para que a gente possa justamente chegar num denominador comum muito rico, né? Existe uma tendência natural, como o Chico bem disse, que grupos similares, eles terminam ficando pelo caminho, mas capitaneado por Chico, toda a diretoria está muito atenta para que a gente esteja sempre renovando o oxigênio e trazendo novas ações, novas ideias, novos movimentos, para que a gente construa isso e
o Farol se estabeleça como entre as instituições, assim como esses exemplos que Chico citou, que permanecem e progridem e dão frutos, né? E a gente sabe que a Paraíba, ela goza de alguns fatores que são muito favoráveis a isso, e a gente precisa agora começar a explorar, né? E eu vou citar um fato aqui da minha infância e adolescência, que é bem pitoresco, mas faz parte de uma geração que tem mais ou menos a minha idade, né? E mostrando como a Paraíba mudou e como saiu desse lugar que antes era desconfortável, né? Quando eu era adolescente, abriu a primeira McDonald's em Recife, né? E tinham excursões de ônibus aqui de João Pessoa para ir para o McDonald's em Recife. Tinha excursões nos sábados, né? Então, hoje, João Pessoa é um dos destinos mais queridos e mais desejados do Brasil. Então, eu cito aqui esses dois exemplos, um extremo lá de trás e o de hoje, né? Mostrando que a gente conseguiu, aliás, nada contra Pernambuco, né? Os pernambucanos, muito pelo contrário, são nossos vizinhos. Inclusive, ontem comprei um livro sobre a cronologia da história paraibana. Eu gosto de estudar a história da Paraíba, comprei ontem à noite, vou começar a aprender um pouco isso para saber bem direitinho que horas a gente começou a ter mais independência em relação às outras capitanias, né? Mas enfim, eu cito aqui esses fatores para mostrar que o Farol ele chega neste momento, um momento onde a Paraíba como Estado, como entidade-Estado, ela tem uma oportunidade. A gente tem também uma diversificação de atividades econômicas adentrando Estado adentro. A gente tem aí agora um novo polo de produção de energia sustentável, seja ela eólica, seja ela solar, né? A gente tem um aumento significativo das nossas minerações, embora sejam minérios de volume, não são exatamente de preciosidades, mas são minérios básicos no sentido de fazerem parte de uma compulsão imensa de aplicações, o que favorece um mercado longo e contínuo, não é verdade? A melhoria da nossa agricultura em diversidade. Hoje a gente aumentou bastante a nossa produção de frutas, o que antes a gente dependia muito de frutas vindo de outros estados. Nós temos players hoje que exportam com referência, tá certo? Nacional e internacionalmente. Então o Farol chega nesse momento, sem contar a grande estrela do segmento econômico da Paraíba, que está sediada em João Pessoa, que é a construção civil, né? Então, assim, o Farol chega dentro desse cenário com uma ambição. Nós temos uma ambição muito valorosa, que é realmente contribuir para que a gente possa dar passos mais largos, mais firmes, justamente ancorado por esse time de pessoas e de entidades. E, na verdade, as entidades, deixar bem claro, né, Chico? Todo mundo que está lá é CPF, ninguém é CNPJ, mas assim, lá as pessoas, elas podem até ter uma entidade por trás, mas elas estão lá como as pessoas, né? E as entidades são fortalecedores do papel do indivíduo, mas nesse conjunto contribuir com propostas, com projetos que possam ser exequíveis e transformar ainda mais numa velocidade maior o nosso querido estado da Paraíba. Verdade. A gente tem só para completar aqui, Rafael, a gente tem um cuidado, né, com essa questão, porque a gente entende a importância da network de quem tem muito CNPJ sobre o seu comando, vamos dizer assim. Então nós temos as federações, tem a Federação da Agricultura, tem o Sinduscom, né? Tem um sindicato, uma entidade no ramo de transportes de cargas, né? Que lá o presidente é o Arlan Rodrigues, que tem 12.500 empresas associadas, né? Então, mas você lembra, inclusive, falava isso terça-feira no último café, que a gente tenta ali dentro, né, enquanto a gente é farol naquele ambiente, né, a gente tenta nivelar o grupo, né, cada um com a sua capacidade, com a sua liderança, com a sua vontade de fazer acontecer. Lá fora, né, nas suas atividades, a gente sabe que há uma diferença. Uns são mais economicamente mais fortes, mais representativos, mas lá no Farol, né, o propósito é do cidadão, da cidadã, do CPF, como dizia Zé Carneiro. E uma coisa que a gente no início também definiu, além dessa história do CPF, mais duas coisas assim que eu gosto de falar. Uma eu propus, na época o grupo aceitou, a gente não ter a figura do representante, Larissa. E até me questionaram, mas Chico, por que não pode ter representantes? Porque todas
as iniciativas que eu conheço, que ficou aberto para esse negócio de representante, não prosperou nenhuma. Porque no começo vai o titular, né, o CEO, o presidente, enfim. Depois a agenda muito cheia, ele começa a mandar representante. Eu disse, e sem querer desmerecer, claro, né, porque tem representante muito capaz. Por mas exemplo, eu, né? Que você, o presidente é seu Jurandir, né? então. Mas você não vê não que você quer desmontar a minha teoria, desde a semana passada. Mas Jurandir, seria muito bom que ele tivesse com a gente lá, porque eu quero muito bem a Jurandir, seu pai conheço de muitos anos. Depois eu conto essa história. Era um reforço todinho. Depois eu conto. Mas quem começou foi você, então depois a gente vai discutir isso. Mas uma coisa interessante, né, é que aí perguntaram, mas por que não? Eu disse, olha, você já viu alguém mandar um representante que seja mais importante do que o titular? Ninguém manda, né? Não tem poder de decisão, né? Às vezes chega meio perdido, várias reuniões. Aí eles concordaram. E aí, o critério, como é que a gente vai fazer para convidar as pessoas? Eu disse, deixa eu contar o que eu ouvi do Silvio Barros lá em Maringá, porque eu, né, muitas vezes conversando com ele, assim, depois dos eventos a gente saía para, sei lá, para jantar. E eu perguntando, Silvio, se você tivesse que destacar, né, dentre os acertos todos, mas um principal, assim, para vocês escolherem as pessoas que fazem parte lá do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E ele disse, Chico, a gente acertou mesmo porque nós decidimos sair procurando os apaixonados por Maringá. Aí eu, né, coloquei isso lá e pronto. Um dos requisitos, procurar os apaixonados pela Paraíba. E aí nesse grupo, ó, tem gaúcho, tem paulista, tem carioca, tem mineiro, Bastante tem cearense, tem pernambucano, tá? Pernambucano, mas né? são apaixonados pela Paraíba, né? E estão juntos conosco, né? Essa história do representante que eu brinquei com o Chico é porque nós tivemos a felicidade de poder receber, né, foi o Farol do Desenvolvimento da Paraíba que recebeu o ministro Wellington Dias com o governador do estado recentemente agora, né? E infelizmente na data eu começava minhas férias. Eu disse, Chico, eu não vou poder agora, eu vou mandar um representante de peso. Foi, eu disse, pronto, já Carneiro desmanchou toda a minha teoria. Porque eu sempre digo, ó, não tem representante mais importante do que o titular. Aí ele disse, não, eu vou mandar meu pai. Eu disse, olha, não inventa essa história que aí você está jogando contra. Mas foi muito bom porque lá na reunião, meu pai tem uma proximidade com o governador. Já a Plancol, que era a construtora aqui, ele era sócio, fez muitas obras na época que João era superintendente de um órgão aqui do Estado, né? Enfim. E ele, inclusive, citou como exemplo de empreendedorismo as nossas empresas, então também terminou somando de vir direta, né? Mas, continuando essa história do apaixonado pela Paraíba, né? É muito importante que o ouvinte, as pessoas que vão assistir esse programa, que são, na sua grande maioria, empreendedores, entendam que essa fórmula de paixão, ela não pode estar fora de nenhum negócio, né? De nenhuma atividade, né? de nenhum empreendedor. Nenhum empreendedor faz nada sem paixão. Então, por que ele vai se juntar com pessoas que não são também apaixonadas? Na verdade, não faz sentido. Verdade. Então, quando o Chico fez essa seleção, e ela foi tomada como ponto de partida, e depois a gente foi entendendo quais eram os outros adjetivos subsequentes a serem percorridos pelos que viriam, né? E a gente foi entendendo que ter uma liderança no seu segmento era muito importante. Em alguns casos, ter um exemplo de ação que já tinha realizado em prol da Paraíba que fosse marcante, já pudesse ter levado o nome da Paraíba mundo afora, ou Brasil afora, também era importante. E a gente foi constituindo uma série de pré-requisitos que não são obrigatoriamente integrais, eles são complementares, né? Não precisam, nem todo mundo vai ter todas as capacidades. Né? Não é um checklist, né? Não é um checklist, exatamente. Não é um checklist, né? E hoje nós chegamos em um grupo, né, muito rico, multidisciplinar, multitalentoso, que tem todos, cada um no seu segmento, tem uma história a contar, né? E aí eu complemento dizendo o seguinte, que essa história é que me anima com muita certeza e muita tranquilidade a afirmar que o Farol ele é uma realidade que vai permanecer cada vez mais forte e integrado dentro da estrutura socioeconômica da Paraíba,
porque muitos agentes públicos ou públicos e privados que estiveram nesse jogo, né, sonhavam de ter um corpo participativo do peso que tem um farol, né? E assim, o farol que começou com a ideia de ser um movimento, ele não é mais um movimento. O farol é realidade. O movimento é algo que está acontecendo. O farol já aconteceu e o farol agora se estabelece como sendo justamente esse local, esse ambiente de troca de ideias, mas principalmente de troca de ideias que geram resultados concretos, o que é um grande diferencial em relação a outras ações ou outras conversas. Ideias que viram plano, né? Porque ideias todo mundo tem, né? Mas aí a gente consegue colocar a agenda, o Chico vai falar depois, mas a gente tem agenda, tem pilar, tem ação, tem grupo de trabalho, porque não adianta a gente sentar, né, 7h30 da manhã nas terças-feiras, 15 dias, para conversar sobre o que poderia ser a Paraíba, né? Exatamente. Não, nosso objetivo é entender o que a gente pode fazer como grupo e sair dali com diretrizes, né? Mas me impressiona muito duas coisas que vocês falaram, né? Por exemplo, eu recebo muita gente de outros estados aqui em João Pessoa, né? Particularmente. E as pessoas se impressionam muito com a construção civil aqui. O canteiro de obra que é João Pessoa hoje. E assim, a construção civil é aquela que primeiro chega, né? Porque depois que todos os prédios tiverem construídos tudo, a infraestrutura da cidade, o comércio vem aquecido atrás, tem serviço para atender. Exatamente. Então assim, a gente nota que realmente João Pessoa está numa crescente fora da curva, né? E outro ponto que vocês falaram de ser apaixonado pela Paraíba, eu acho que isso é extremamente fundamental. Ter o orgulho de ser paraibano em qualquer lugar. Isso gera um comprometimento, né? Exatamente. E não ter, por exemplo, eu participei do G4, uma imersão lá em São Paulo, e no primeiro dia os caras me conheceram, é o cara de João Pessoa. Por que era o cara de João Pessoa? Porque todo mundo se apresentou os negócios. Eu apresentei, eu sou de João Pessoa, capitão mais verde do Brasil, a segunda do mundo, onde tem as praias mais bonitas, de águas mais quentes, e que algum de vocês aqui nessa sala não conheceu, estão perdendo um dos melhores destinos do Brasil. E eu ainda complementaria isso, Rafael, e se você quiser ir nadando para a África, o lugar mais perto é lá. No Maldição do Sol, nas primeiras, e o ponto mais oriental das Américas. E eu fiz, e não estou recebendo nada pela prefeitura para estar falando isso aqui, não. É só orgulho, realmente, de onde a gente veio, sabe? E, assim, tem algo que motiva muito, tanto eu como meu sócio, a gente estudou junto na universidade, né? A minha primeira graduação é em engenharia de produção. E aí tinha um professor nosso, o professor Jonas, um cara muito inteligente, extremamente inteligente, que falava assim, o serviço da Paraíba, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Então aquilo me doía, assim, eu vou abrir uma empresa para dizer que na Paraíba a gente tem uma empresa que pode atender qualquer lugar, que não vai fazer vergonha em canto nenhum. Então assim, a gente tem aqui Carneiro Nissan, Carneiro Renault, J Carneiro Renault, né? Então assim, você ter isso como as mais antigas em cada marca, pô, a gente está mostrando que a Paraíba tem o que entregar, né? O trabalho está sendo bem feito, né? Então assim, isso é para trazer orgulho para todo mundo, né? Uma família Carneiro é para trazer orgulho para a Paraíba, né? Um desenvolvimento sendo feito por grandes grupos empresariais como a gente tem, os trabalhos que vêm sendo feitos tem que ser um orgulho da bandeira da Paraíba, né? E eu acho que isso a gente naquele movimento interno ali dentro do Farol faz com que um ou outro se incentive aí e vai, isso é muito bom, Chico, isso é muito bom, Zé, vamos como é que a gente pode melhorar aqui, etc. Então acho que esse objetivo, esse altruísmo aí é extremamente importante para o desenvolvimento do Estado, né? Deixa eu só, emendar no depoimento que eu vinha fazendo, que é a história do Farol. Então, como o propósito era abrir um canal de comunicação com o governo, a gente, na época, entendeu o seguinte, não adianta, né, a gente chegar apontando o dedo, cobrando, brigando, tá? É melhor a gente chegar propondo. Tá? E aí, como é que a gente faz para chegar propondo? E aí, isso estava em plena campanha, a ebulição da campanha para o governo, para os deputados e tal. E aí, até por conta disso também, nós não temos nenhum político no Farol, comandato, né? Político comandato, assim. Foi uma decisão do grupo. Então, a gente... E o Farol não tem nenhuma ligação nem viés político. Partidário. É partidário. É partidário no sentido partidário, na política partidária. Nós temos desejo e ações políticas de desenvolvimento. Né? Porque a palavra política é muito mais ampla do que simplesmente a política partidária eleitoral. A gente se relaciona politicamente, mas não partidariza.
E aí, o que a gente decidiu? Vamos fazer uma agenda de desenvolvimento para Paraíba. E por que agenda e não planos? Porque plano, se a gente fizer um plano e alguém pega aí e diz, vai dizer, falta isso, falta aquilo, o plano é falho, o plano é pequeno, é incompleto. Não, agenda é algo dinâmico, né? Você colocou na agenda, cumpriu, você já abre um espaço e vai colocando. É tanto que nós vamos fazer a primeira revisão em um ano, né? Então, assim, fizemos uma agenda em tempo recorde, porque nós nos encontramos quinzenalmente, 2 horas de conversa a cada 15 dias, e em 2 meses e pouco, nós conseguimos fazer uma agenda com 10 pilares, priorizamos 10 pilares do desenvolvimento. Para fazer acontecer no âmbito dos pilares, nós definimos 38 estratégias, poderia-se dizer 38 projetos, e para executar as estratégias, 114 ações. Nas ações, a gente desce ao detalhamento, né, de dizer não só o que a gente entende, né, de como pode ser feito, mas também quem poderá fazer e o tempo ideal para que se faça. Então, está aí essa agenda. E aí, o que a gente fez? Vamos começar a dialogar assim, vamos chamar os 2 candidatos ao governo no segundo turno e vamos fazer um café da manhã, né, para entregar a agenda. E assim fizemos. Eu me lembro que a gente falou para o Pedro Cunha Lima e para o então, né, candidato João Azevedo, olha, nós convidamos o senhor aqui, mas nós queremos fazer diferente, né? Usualmente o senhor chega e fala do seu plano de governo e debate e tal, mas hoje quem vai começar falando somos nós. Nós temos uma proposta para lhe fazer, para, né, desenvolver a Paraíba. Então, aí apresentamos a proposta e entregamos a agenda, né? Quando passou a eleição, aí nós fizemos um café da manhã com a bancada federal. Na época foram, né, a gente fez no Uniesp, e foram só 5 parlamentares federais. E aí o coordenador da bancada, o ano passado, era o então deputado Efraim Filho. Aí ele disse, Chico, eu vou sugerir que a gente faça esse café da manhã em Brasília. Junta mais do que aqui na Paraíba. E em abril, nós fizemos um em Brasília. Foi 19 de abril. E foi realmente assim, algo que nos gratificou muito, porque dos 3 senadores lá em Brasília, né, tinham 2, a Daniela nesse dia estava em Londres, né, e dos deputados dos 12 tinham 9. E aí foi um feito assim, que eles mesmos, os deputados, senadores, né, nas falas que fizeram, eles destacaram isso. Olha, eu queria realmente parabenizar, né, essa articulação, porque eles disseram, há 15 dias houve o Encontro Nacional dos Prefeitos, né, aqui em Brasília, e no dia do encontro aqui da bancada da Paraíba com os prefeitos da Paraíba só tinha 4 parlamentares, né? E vocês conseguiram trazer praticamente todos. Né? E aí, Larissa Rafael, eu digo que o Farol é uma realidade, não é mais um movimento, porque desde essa reunião nós escrevemos o nome do Farol na História do Desenvolvimento da Paraíba, porque está lá no Anal do Senado, nos anais do Senado, porque foi colocado em reunião oficial, tá certo? Estava lá. Então, assim, foi com a presença do presidente do Senado. Né? Porque o veneziano estava no exercício da presidência do Senado. Então, realmente está escrito o Farol agora não pode ser mais considerado um desejo. O Farol é uma realidade, né? E voltando à história do almoço aqui com o ministro, né? Comprovando isso, dado a importância do espaço e principalmente do ambiente. Eu gosto de usar o Farol como um ambiente de desenvolvimento, né? E aí a secretária Poliana Dutra, em contato com o nosso presidente Chico, relatou do desejo da Paraíba de fazer parte de um projeto nacional, né, que é encabeçado pelo Ministério do Desenvolvimento. Ela falou com o Chico, desejava que o emissário do ministro, um secretário executivo, viesse conhecer algumas empresas aqui na Paraíba. E aí assim foi feito e foi muito bem referendado o que ele viu, o que ele encontrou aqui, reforçando ainda mais a qualidade dos membros integrantes do Farol, né, classificando de certa forma como um ponto de partida muito acima, dito de palavras das próprias pessoas da equipe que fizeram parte dessa missão, muito acima do que eles esperavam encontrar, mostrando todo o potencial
da iniciativa privada, do empreendedor, do investidor que está na Paraíba, né? Paraíba que a gente já tem grandes nomes já de projeção nacional, como indústria, né? Por exemplo, São Brás é um player nacional respeitado, todo o mercado de café sabe quem é São Brás, todo o mercado de comida de milho sabe quem é São Brás, toda empresa de varejo da linha branca sabe quem é Armazém Paraíba, né? E assim por diante. Então, com certeza a gente vai nesse caminho de seguir exemplos concretos, né? Porque o nosso, como você também disse, Chico, Rafael, reforçou as palavras de Chico, nosso objetivo é transformar ações em projetos que virem realidade, né? A revisão da agenda tende justamente a atualizar os nossos desejos iniciais para que a gente possa, junto com esses que entrantes agora, porque os entrantes dos últimos 20 entrantes, o peso é um negócio assim de afundar navio, é grande. Coisa boa. É, coisa boa. Então, assim, a gente vai nesse caminho, né, e a gente espera realmente poder trazer para o ambiente de negócio da Paraíba uma entidade que some, que esteja aberta, que sabe dialogar, que sabe se portar, que não tem nenhum viés político partidário, que não tem nenhum desejo individual. É um dos pontos também que Chico terminou passando aí sem reforçar, por conta do próprio estilo dele, que é muito sutil, muito suave, mas eu não sou tanto assim. Então, um dos pontos que a gente reforçou sempre, isso aqui, o brilho é coletivo, o brilho aqui não é individual, tá certo? Isso aqui não é uma aquisição individual de ninguém, né? Aqui é um lugar que a gente está... Não é para ter estrelismo, não. Isso, exatamente. A gente está aqui para construir. E eu pude sentir isso, né? Eu fui no primeiro café e eu pude sentir isso. A gente muito aberto, conversando muito por igual, e depois a fala de Chico corroborou para isso, né? Dizendo, aqui, ó, somos todos líderes, né? Eu tendo a chamar de senhor, mas aí a gente tava ali, não todos, né? Até tinha um médico, acho que da Unimed estava entrando, não foi? O presidente da Unimed, Walter. enfim, Dr. Walter, enfim. Amanhã é o Walter Ramalho. Walter Ramalho. Amanhã é o nosso anfitrião. Amanhã. Exatamente. Nosso anfitrião. Então, assim, mas só para ficar, se a gente pudesse resumir, assim, em algumas poucas palavras, o que é o Farol? Assim, você falou um ambiente de desenvolvimento de negócio, mas consegue dar uma resumida, assim, para que a gente possa deixar mais claro para todo mundo? Porque a gente falou toda a ideia, a gente sabe o objetivo, mas assim, em uma pequena frase. Vamos lá, o Farol ele é uma união de líderes comprometidos com a Paraíba, que tem dois braços bem definidos hoje. Um, de dialogar com a gestão pública na esfera executiva, legislativa, né, e o outro de ser um braço técnico a colaborar com ideias, com propostas para o desenvolvimento do Estado. Então, nós, até de forma pretensiosa, nós costumamos dizer que o Farol nasceu para ser também uma usina de ideias e de propostas para o desenvolvimento da Paraíba. Excelente. E aí, sendo essa entidade, né, porque hoje ela já existe, então, sendo essa entidade com esses objetivos absolutamente claros, ancorado nesses pilares muito sólidos, que já têm mostrado resultados, já mesmo com esse curto espaço de vida, né, de existência, eu reforço que na questão prática, né, esta entidade é justamente este ambiente onde as coisas acontecem, onde as pessoas colaboram e onde as ideias viram projetos que vão virar resultados em prol da Paraíba, entendeu, Rafael? Então, excelente. Esse eu acho que é o ponto para que todo mundo vai poder entender, né? E eu tenho certeza absoluta que se para alguns o Farol do Desenvolvimento da Paraíba ainda é uma entidade pouco conhecida, muito em breve, cada dia mais, essa entidade vai fazer cada dia mais parte da vida, das notícias de quem está ligado ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. Excelente. E eu acredito nisso, né? Acredito, todos nós, né? Todos que estão lá, tenho certeza, são vidas muito corridas, com muitos compromissos, mas, como o Chico falou lá no começo, a gente conseguiu passar essa mensagem para todos, né? Para o empreendedor não desanimar, e vocês são arrojados em relação a isso, em trazendo novo oxigênio, como o Zé falou, realmente para poder a gente estar ali realmente crescendo, dando liga, né? E crescendo e buscando o objetivo para o Farol ficar cada dia mais conhecido e mais efetivo, né? Em todas as ações. Mas o objetivo, se a gente fosse olhar assim, um objetivo, né? O grande sonho do Farol, né?
Qual seria? Seria algo realmente inspirado nos planos de governo, como você falou, que a gente pudesse realmente ter uma agenda que a gente pudesse assim, não, vamos planejar 10 anos da Paraíba, esse é o objetivo final da gente? Ou a gente ainda não tem muito claro o objetivo, assim, obviamente que o objetivo está muito claro, o objetivo do... Mas assim, uma grande meta, né? A nossa meta seria quando a gente alcançasse isso. Nós vamos, agora nessa revisão da agenda, né, nós vamos entrar um pouco mais nos detalhes, né, em 2 ou 3 projetos estruturantes para a Paraíba. Porque a agenda, ela propõe, né, algo que está lá bem, pelo menos na melhor clareza que a gente consegue, né, sistematizar, o que a Paraíba precisa considerar como sendo nossas potencialidades, né, que nos diferenciam. Porque às vezes você quer trabalhar o desenvolvimento, foca potencialidades que são comuns. Uhum. Sol e praia tá bom, tem Pernambuco, tem Rio Grande do Norte, tem o Nordeste todo, tá? Mas, por exemplo, Zé Carneiro falava, e você falava no ponto extremo mais oriental das Américas. Então, isso é só algo... Só quem tem somos nós. Só a Paraíba tem. Não existe 2 no Brasil, nem no mundo. Então, essa é uma potencialidade que nos diferencia. Então, nós vivemos, né, e de maneira muito crescente, né, um mundo que assiste o e-commerce, né, cada vez mais sendo a prática de consumo dos, né, brasileiros e da população do mundo. E a gente sabe que para uma empresa que lida muito com o comércio eletrônico, virtual, a localização, logística, né, que dá celeridade para entregar, faz toda a diferença. Porque o que me motiva a comprar a uma empresa, eu comprei, com 2 dias chegou no mesmo dia, né? Então, logística faz toda a diferença. Não é, né, a troco de nada que Magazine Luiza, que foi o grupo brasileiro que mais cresceu na pandemia, que mais vende, né, no e-commerce, e escolheu a Paraíba para colocar um CD. Sim. Então, isso é uma potencialidade, a localização, né, é algo que a natureza nos deu, que a gente precisa levar em conta. Estradas estruturadas. Agora, precisa, né, de um projeto estruturante para isso. Então, isso está no radar dos desafios que o Farol tem pela frente, de poder chegar e dizer assim, olha aqui governador, olha aqui senador, deputado, enfim, ministro, um projeto para tornar a Paraíba, né, a âncora das CDs, né, para o Brasil. Isso. Tá certo? E aí, Rafael, você fez uma pergunta, né? Um outro desejo que muito em breve se torna realidade, porque a gente tem feito movimentos de aquisições de membros para transformar esse nosso desejo em efetivação, é que a gente comece a gerar índices de desenvolvimento econômico, que sejam do Farol, voltados, adquiridos, executados e voltados para publicação na Paraíba, para que indicadores, né? Para que a economia da Paraíba comece a ter acesso a esses indicadores, e isso, junto com a agenda, possibilita que a gente comece a fazer um plano de 30 anos, tá certo? Onde esse plano ele vai percorrer gerações, mas que a gente quer deixar isso é um desejo bem mais robusto, muito mais forte, mas precisa de mais trabalho, muito mais trabalho, mas a gente tem como alvo de longo prazo. Um grande legado. Tá certo? Um grande legado, exatamente. Um legado onde a gente possa deixar um patch, né, um caminho a ser seguido. Recentemente eu estive na Irlanda de férias, né? E eu gosto muito, já é um jeito que eu gosto de viajar, eu gosto muito de visitar o Museu de História do país, né, que conta a história, como aquele país foi formado e tudo mais. E a Irlanda, na crise agora mundial, última crise econômica antes da pandemia, a Irlanda está entre os países europeus que mais sofreu, que mais ficou endividado, que mais não tinha capacidade de pagar, e muita gente escreveu que ia quebrar e tudo mais, e a Irlanda não quebrou, e a Irlanda escapou. Né? E aí você começa a entender um pouquinho por que a Irlanda escapou, sabe? E aí a gente volta para a história da paixão.
sabe? Porque a Irlanda é essa nação muito pequena, tá certo? Que ela está na União Europeia, mas ela é Irlanda. Ela está dentro do euro, mas ela é Irlanda. Isso aí você escuta, você detecta facilmente visitando as pessoas, né? Sem contar as belezas naturais. É um país belíssimo de visitar, um país com uma população muito alegre, amistosa. No interior, o inglês deles é muito difícil de compreender, mas eles admitem isso, né? Mas, enfim, nós tivemos a oportunidade de andar pelo interior e visitamos as duas Irlandas, né? Visitamos. Lá não tá, hoje não tem mais separação. É muito legal isso. Você sai de Dublin para Belfast sem nenhuma separação, não tem mais fronteira, tá certo? Você só assina um termo lá na locadora de carro que você vai para a Irlanda do Norte, mas enfim, não tem nenhum. Você entra e sai, só muda a nomenclatura da estrada, a estrada é a mesma. Enfim, isso é muito legal, mas isso mostra que a paixão, né, que eles tinham em preservar o país, a cultura e o legado deles foi quem moveu a economia em prol de sair daquela situação muito difícil, né? E eles investiram na juventude, na educação e na aquisição de pessoas que também amavam a Irlanda. É tanto que brasileiros que você encontram lá e perguntam, eles são apaixonados pela Irlanda, entendeu? Então eu estou usando esse exemplo para dizer assim, se a gente conseguir construir, a gente deixa um legado que todo mundo vai querer estar aqui na Paraíba. Eu destacaria 2 pontos, assim, de maneira bem focada, né? Um é que nós temos o propósito de nos tornarmos ou figurarmos entre os melhores provedores de soluções para o desenvolvimento da Paraíba, né? O Farol como um provedor de solução. E o outro nós pretendemos ser o principal canal, né, de diálogo entre a gestão pública e o sistema produtivo paraibano. Excelente, excelente. E assim, totalmente claro, né? E quando a gente tem clareza é mais fácil, né? O Farol veio para dar essa clareza, fica mais fácil a gente caminhar, né? Não, excelente, eu gostei bastante do bate-papo e a gente está chegando aqui. Mas já eu estou doido para responder uma pergunta de Larissa. Larissa, eu falei que a gente tinha que provocar a Larissa para falar, né? Larissa também ficou de dar recado. Hoje temos um spoiler, mas sim. Eu gostaria de dizer que honra, né, de ter participado, mesmo que aqui caladinha, desse bate-papo. Realmente a Paraíba é um lugar lindo de se viver, né? E eu digo isso porque eu lido muito. Eu vou fazer um casamento de uma pessoa que mora no Canadá, pessoas vêm de fora e dizem assim, a Paraíba realmente é um lugar que eu vou escolher para, né, trazendo... Já tem assim, associação de eventos, não? Já, né? Ele vai só saltando, né? Então, é realmente assim, apaixonados pela Paraíba, né? E só de ver, assim, que realmente tendemos a crescer e estar no radar, né? Aí, junto dessas grandes cidades, né? Gramado, tudo isso. Então, é uma honra muito grande. Eu sei que nossa Paraíba ela é benquista, né? Mas... vamos lá crescer ainda mais. Isso aí. Lara é mais tímida mesmo, às vezes ela vai se soltando assim, mas, enfim, para mim foi excelente recebê-los, né? Realmente agradeço demais pelo tempo, sei que a agenda de vocês é bastante corrida, então ter parado aí para conversar conosco, mas para dar clareza sobre o Farol também acho que é importante. É uma das nossas missões como líderes, fui convocado a isso na última reunião, assim, todos nós, né? A gente precisa fazer o Farol chegar em mais pessoas, a gente precisa conversar mais sobre o Farol. Quando eu postei que tinha entrado, muita gente perguntou, Rafael, o que é isso? Como é isso? Verdade, né? Rafael, é natural esse movimento. Toda vez que eu publico nas minhas redes sociais algum acontecimento do Farol, é liquiceta, é batata. Alguém pergunta, alguém aparece perguntando, Zé Carneiro, me diga que movimento é esse, você tá? Que entidade é essa? É efetivo. E como vocês falaram, né? A gente está prometendo que cada vez mais vai ficar natural da gente estar aparecendo e vocês conseguindo ver ações aí concretas realmente nossas, que a gente tem trabalhado para isso. Então, muito obrigado. Então, vou deixar para vocês fazerem aí os fechamentos finais do programa, né? Zé? Vamos lá, vou falar primeiro para deixar o presidente fazer o encerramento. Na verdade, para a gente que começou lá atrás o Farol, né, é uma grande honra poder estar aqui falando desse movimento que virou entidade, que agora faz parte efetivamente da estrutura social e econômica do Estado, que cada vez mais, como disse o presidente, vai estar encabeçando esse diálogo e apresentando soluções. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse objetivo ele vai ser facilmente alcançado pelo peso e pela capacidade dos integrantes, pela seriedade como
com que a entidade ela é gerida e da forma clara e absolutamente transparente de quais são os nossos objetivos e procederes internos para que a gente alcance o resultado. Só temos realmente a agradecer e ter a certeza de que muito em breve, cada vez mais os paraibanos vão ouvir falar do Farol e quem sabe a gente não volta aqui no outro episódio para falar já da entrega da agenda, de algum projeto específico, dentro desses 3 pilares que o presidente Francisco quer atribuir aí para que a gente entregue para os governantes e os nossos líderes políticos e usar a entidade do Farol como sendo esse provedor de soluções econômicas do desenvolvimento da Paraíba. Excelente. Antes de Chico falar, eu queria que Larissa desse o recado, porque a gente prende a audiência agora, entendeu? Para escutar o fechamento de Chico, mas que você falasse aí da novidade para esse mês. Vamos sim, já temos data. O Talks Experience já está aí a todo vapor. Setembro. Exatamente. A nossa programação está sendo fechada, né? Isso. Então a gente já convidou bastante gente. Essa semana a gente vai soltar a data, não vou dizer ainda não. Vou soltar a data essa semana. Olha só, eu queria, tá? E a gente vai estar soltando também as pessoas que vão estar participando conosco. Isso. Então você que é empreendedor, você que está escutando a gente, é importante que você esteja lá. É um momento da gente trocar ideias, é um momento que a gente vai estar conversando com outras entidades. Esse ano a gente vai trazer entidades para dentro do nosso evento, então a gente vai poder dialogar o que é que o Estado tem para nós, o que é que as entidades têm para nos oferecer enquanto empreendedores. Então vai ser um momento muito bacana de troca, né, de conversa. Então fiquem ligados aí que em breve vai ter a pré-inscrição para o nosso evento. Em breve. Eu ia contar, tá, a data, mas tudo bem. Vamos deixar mais uma... Aí, exatamente. Mais um pouco, e o local também a gente já fechou, mas também. cenas para o próximo capítulo. Então eu posso dizer só que vai ser bem melhor do que o ano passado, exatamente, né? Isso aí com certeza. Já foi promessa do ano passado. Isso. Chico, então a palavra para você para estar encerrando o nosso episódio aqui. A nossa palavra, Rafael, Larissa, é de gratidão pela oportunidade que vocês nos deram, né? Onde eu, juntamente com meu amigo aqui, colega de diretoria Zé Carneiro, né, desfrutamos desse momento de propagar, né, de disseminar essa ideia do Farol. E a gente precisa que os paraibanos, né, que o Brasil, enfim, conheça essa iniciativa que, para a gente, né, Zé, até uma surpresa muito grata, porque quando há um ano a gente começou o Farol, a gente começou por acreditar. Mas as respostas são tão animadoras, né, e numa proporção, né, tão grande que a gente fica mais que gratificado porque as expectativas nossas estão se superando a cada dia. E eu diria assim que o Farol, ele foi aquele desafio, né, que nós resolvemos abraçar, né, e enfrentar. E eu vou até encerrar, né, combinando ou concordando mais uma vez com uma frase que eu cito de vez em quando, de um trecho de um discurso de Charlie Chaplin, né? Porque ele estava falando sobre desafios, coisas difíceis, impossíveis, né? E lá num trecho do discurso dele, ele diz assim que os nossos esforços desafiem as impossibilidades, né? Lembrai-vos que as grandes proezas da história nasceram do que parecia impossível. Verdade. Excelente, excelente. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final. Obrigado, Lari, por mais um episódio aqui do meu lado. Obrigado, Zé, por aceitar o convite. Chico também. E se Deus quiser, em breve a gente está voltando aqui para falar um pouquinho mais sobre a nossa agenda. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.